O Espírito do Senhor te trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra ao seu coração. Vocês de casa também pode perfeitamente, mesmo de longe, estar no culto aqui conosco. Basta que você deixe por um momento os afazeres domésticos, sente-se no seu sofá, na sua cadeira, tome a sua Bíblia e juntos vamos celebrar a Deus na beleza da sua santidade. Meus amados, meus irmãos, eu disse que o nosso tema deste ano será de volta à casa de Deus. O povo de Deus, a grosso modo, se afastou da casa de Deus há quase 2 anos. Em abril, completam 2 anos que muitas pessoas se afastaram da casa de Deus, inicialmente por causa da pandemia, o medo. Houve tantas propagandas dessa pandemia, desse vírus, tantas sepulturas abertas nas mídias, que as pessoas ficaram apavoradas e se trancaram em casa, e muitos ainda continuam assim. Mas eu creio que este ano o Espírito de Jesus Cristo vai entrar em cada lar, visitar cada família e dizer no seu coração que é tempo de voltar para a casa de Deus. Voltar para a casa de Deus, porque a casa de Deus é importante, sempre foi importante, um lugar de ajuntamento para se adorar a Deus. É certo que durante muito tempo os homens não tinham um lugar específico para reunir-se, para adorar a Deus. Mas desde o início da criação do ser humano, que a Bíblia sempre, nas entrelinhas, a gente percebe o interesse de Deus em ver o seu povo reunido em algum lugar, para juntos celebrar ao seu nome. Quando existiam apenas 2 pessoas na terra, Deus não se cansava de vir todos os dias receber a adoração daquele casal. Todos os dias Deus descia do céu, Ele vinha. A Bíblia diz que Ele vinha no jardim na viração do dia. Fazer o quê? Vinha para o culto onde estava Adão e Eva celebrando ao seu nome. Ali Ele descia para ouvir, para receber o louvor, a adoração do seu povo. O homem, sempre dentro dele, já há esse sentimento de um lugar para adorar o Senhor, de algo onde ele pudesse ser chamado a sua atenção, para que ele estivesse ali como que um lugar marcado para Deus descer, para receber o seu louvor, a sua adoração. Quando eu percebo ao longo da história bíblica, os homens e mulheres de Deus, eles não tinham ainda essa ideia da casa de Deus, de um lugar para ser chamado casa de Deus. Homens adoraram o Senhor, homens como Abel, como Sete, Enoque, que andou tão perto de Deus, que Deus resolveu tomá-lo para si, levou para morar com ele na glória. Creio que quando Noé se reúne com a sua família, dentro daquela arca, aquela arca se transformou num lugar de adoração ao longo dos dias de chuva. Bendito seja o nome do Senhor. E quando a arca é ancorada lá no monte, e que as águas baixam, que as águas diminuem, e que ele pôde sair da arca, a primeira coisa que ele fez foi um altar. Ele sentiu o desejo de construir altar e ali apresentar a Deus o seu sacrifício. Não veio no seu coração a ideia de uma casa, de um templo. Não. Quem poderia imaginar que o primeiro homem na história a pronunciar essa frase, casa de Deus, seria
Jacó, o trapaceiro, o enganador, pois foi exatamente Jacó a primeira pessoa na história, pelo menos é o que está escrito em Gênesis, a pronunciar a frase casa de Deus. Aleluia. Quando ele saiu fugindo da sua casa, da casa paterna, por causa da inveja, da ira do seu irmão Esaú, a primeira noite em que ele foi dormir fora de casa, a Bíblia diz que o lugar que ele encontrou para dormir, o colchão, o travesseiro, o colchão foi o chão e o travesseiro foi uma pedra. Mas eu creio, a Bíblia não registra a oração de Jacó, mas eu creio que naquela noite Jacó orou sozinho pela primeira vez na sua vida. Ele sempre foi guardado e protegido por Deus através da oração de seus pais, da oração de Isaac, porque até então Deus era chamado Deus de Abraão e Deus de Isaac. Eram apenas duas referências que os homens tinham em relação a Deus. Mas naquela noite em que Jacó se viu sozinho, no relento, no meio do nada, medo, pavor da noite escura, ele nunca tinha saído de casa. E naquela noite ele coloca a sua cabeça sobre aquela pedra, faz uma oração, não ao seu Deus, mas ao Deus de Isaac, seu pai. E Deus lhe dá uma visão no meio da noite. Na sua visão, ele viu uma escada grande, que ligava a terra aos céus. E ele disse que via na escada anjos de Deus, que subiam e desciam por aquela escada. E lá no topo da escada, Deus estava lá, e de lá Deus falou com ele, dizendo: eu estou contigo, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele despertou assombrado, ele despertou medroso. Ele disse: quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro senão a casa de Deus e a porta do céu. Ou seja, a casa de Deus não é só a casa de Deus, a casa de Deus também é porta dos céus. Quantas pessoas têm encontrado a porta do céu aqui nesta casa? Quantas pessoas têm encontrado a porta do céu na sua congregação, lá onde você se congrega? Porque este lugar que é consagrado ao Senhor como sua casa, além de casa de Deus, é porta do céu, é lugar onde o homem se encontra com Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quem sabe você esteja aí revidando, dizendo: pastor, a porta do céu não é Jesus. Não, Jesus, ele só disse que era a porta das ovelhas. Do céu ele é o caminho, mas a porta do céu é aqui. Bendito seja o nome do Senhor. É aqui que o pecador encontra a porta do céu e entra no caminho que é Cristo Jesus. Bendito seja o seu santo nome. Aleluia. Ele acorda, faz essa declaração, e sabe, a única coisa que Jacó levava de valor, aleluia, naquela jornada, era uma botija de azeite. Pois ele pega a pedra, onde ele havia colocado a sua cabeça para dormir, pega a pedra e faz daquela pedra um altar, e derrama o seu azeite em cima daquela pedra, e diz: Senhor, se tu fores comigo nessa viagem, e nela o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, e o Senhor me levar e me trazer de volta à casa dos meus pais. Eu disse que Jacó não tinha Deus. Deus era Deus de Abraão e de Isaac. Porque aqui Jacó diz assim: se o Senhor fizer isso comigo, o Senhor será o meu Deus. Aleluia.
Até então, Deus não era Deus dele. Mas ele disse que se Deus fizesse isso com ele, a partir de então, Deus de Jacó e de Abraão, Deus de Abraão e de Isaac, seria também Deus de Jacó. E ele disse que aquela pedra, aquele lugar, seria casa de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, aqui começa a ideia de um lugar consagrado para ser chamado casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Depois de Jacó, o outro homem que recebe agora de Deus a instrução, a orientação em relação ao lugar de adoração, foi Moisés. A ideia dessa vez não foi de Moisés. Essa vez a ideia foi do próprio Deus. Foi Deus quem disse a Moisés: Moisés, imagine isso. Eles estavam em pleno deserto, numa jornada. Eles não estavam parados, morando no deserto. O deserto era o lugar da sua peregrinação. Eu ouvi uma coisa que eu achei interessante. Aleluia. Deserto é ruim, é lugar terrível, é árido, não tem sombra, é muito calor, não tem nada no deserto, não tem água, não tem nada. Aí alguém diz assim: mas ainda bem que deserto não é lugar de se construir casa. Deserto é lugar de passagem. Se você está no deserto, não se preocupe, isso é lugar de passagem. Um dia você sai desse deserto. Esse deserto não é para te matar, não. Esse deserto é para te conduzir à presença de Deus. Às vezes, amado, nós precisamos de um deserto para nos aproximar de Deus. Aleluia. Aí Deus disse: Moisés, eu quero que você construa uma casa onde a congregação de Israel possa entrar e me adorar. Mas como, Senhor? Construir uma casa? Nós estamos de viagem, de passagem no deserto. Aí Deus orienta: faça uma casa móvel, uma casa que você possa montar e desmontar, de sorte que quando vocês se acamparem em algum lugar, vocês montam a casa. Ele chamou de tabernáculo. Aleluia. Quando vocês se levantarem para a nova jornada, desmonta a casa, e a tribo de Levi vai conduzir essa casa desmontada ao longo da jornada no deserto. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Moisés, não sei quanto tempo ele precisou para construir aquele tabernáculo, mas quando ele construiu, no dia da inauguração do tabernáculo, aleluia, Deus mostrou que ele queria de fato aquela construção. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu o tabernáculo, de sorte que Arão não podia se colocar de pé. Ele não tinha força nas pernas para fazer a adoração, o sacrifício ao Senhor, por causa da glória de Deus manifestada dentro do tabernáculo. Sabe o que era? Era Deus dizendo: eu aprovo um lugar para a minha adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Não é um lugar para Deus morar, não. É um lugar para o homem se reunir e ali adorar o seu Criador. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A partir de então, agora o povo de Deus tinha um lugar para adorar a Deus. Eles romperam os 40 anos no deserto, mas não deixaram para trás o tabernáculo. Conduziram o tabernáculo até entrar na cidade, na terra prometida. E lá eles instalaram o tabernáculo, o lugar de adoração, porque é importante a casa de Deus. É importante o lugar da adoração ao Senhor. É tão importante que um dos salmistas diz assim: guarda o teu pé, protege o teu pé quando entrares na
casa de Deus. Ou seja, reverencie o dono da casa. Bendito seja o nome do Senhor. Casa de Deus é o lugar onde Deus desce para receber a adoração do seu povo. Você sabia, mano, que a oração, Deus responde de longe, porque Deus é Deus de perto e Deus de longe. A oração, você pode orar longe de Deus, mas a adoração não. Ninguém adora a Deus de longe. Ó Deus, vem para perto de você para ser adorado, ou então que você está dizendo que a adoração não é adoração verdadeira. A adoração verdadeira, ela faz com que Deus venha para perto para receber a adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Por que você acha que as pessoas que não conhecem a Deus, elas fazem imagens para adorar? Por que a imagem? Ou para que a imagem? É porque todo adorador, ele precisa que o seu Deus esteja perto dele, para poder lhe adorar. Por isso, eles fazem uma imagem, para que aquela imagem represente o seu Deus, para que eles possam adorar o seu Deus. Aleluia. Agora, a igreja não precisa da imagem. Por que não? Porque o Deus da igreja, Ele está no meio da sua igreja. Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou no meio deles. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Só se adora verdadeiramente quando você percebe que o seu Deus está presente. Por isso, amado, na igreja, mesmo aqui dentro do templo, para algumas pessoas, Deus continua distante. Algumas pessoas estão adorando a Deus com um fervor que a gente fica às vezes até querendo aquilo para nós, mas no mesmo momento você olha alguém do lado dessa pessoa cochilando. Ele está aqui só o corpo, mas a alma, o espírito parece que está lá na fazenda, está lá na rua, está nos negócios, nas preocupações da vida, porque ele não consegue perceber que o seu Deus está presente. Por isso você não pode criticar a pessoa que adora perto de você e que você às vezes se sente até perturbado com a adoração dele. Não, é porque o Deus dela ou dele está presente para ele. Ele consegue sentir a presença de Deus perto dele e ele adora. É importante a casa de Deus. Aleluia. Davi desejou muito construir. Ele chegou a dizer, Senhor, não é justo. O que não é justo, Davi? Eu morar num palácio de marfim, num palácio de cedro do Líbano, revestido de ouro, e o Senhor continua numa tenda de couro de animais. Isso não é justo. Eu preciso fazer uma casa ao Senhor. Aleluia. Aí ele consulta o sacerdote, o profeta Natã. Cuidado, amado. Cuidado quando você for profetizar para alguém importante. Porque a tendência do profeta, quando vai profetizar para alguém importante, é tentar agradá-lo. Essa é a tendência natural. Cuidado quando Deus te mandar profetizar para alguém importante. Porque quando Davi fala sobre a construção do templo, o profeta Natã diz, vai moço, isso é de Deus. Começa, é de Deus. Natã sai para casa, lá na estrada eu disse assim, volta. Quem foi que te mandou dizer que isso é de Deus? Vá lá, diga para ele que ele não vai construir templo nenhum. Não aceita um templo construído por ele, porque as mãos dele são muito sujas de sangue. Mas diz para ele que por amor a ele,
eu vou conceder que o filho dele me construa uma casa ao meu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele voltou para dar o recado. Imagine a cara do profeta, voltando para dizer que tinha mentido da primeira vez, e que agora ele estava com a verdade. Aleluia, amado. Coração que cabe mentira, dificilmente cabe verdade. Aleluia. A não ser que a mentira saia do coração. Mas as duas coisas ao mesmo tempo é impossível. O profeta, ou ele é verdadeiro ou é mentiroso. Ele não pode ser verdadeiro e mentiroso, dependendo da circunstância. Não, ele precisa ser verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda bem que Deus disse que o filho dele ia construir a casa. O que Davi entendeu com isso? E ele alegrou seu coração. Ele entendeu que depois dele, o seu filho seria rei. Aleluia. Pelo menos isso. Senhor, graças a Deus. Senhor, mas que maravilha. Que maravilha eu saber que depois de mim, o meu descendente irá se assentar no meu trono. Aleluia. Isso encheu o coração de Davi de esperança. Davi acreditou tanto nessa verdade que ele, mesmo sabendo que não ia construir o templo, ele providenciou todo o material, todo o ouro, toda a prata, todo o ferro, tudo que o templo precisaria para ser construído. Davi armazenou tudo. Quando Salomão se assentou no trono, ele só teve o trabalho de convocar os trabalhadores, e o material já estava guardado. O único material que ele teve que mandar buscar fora era madeira. Ninguém vai guardar madeira muito tempo para construir casa. Aleluia. A madeira tinha que ser trazida na hora da construção. Salomão construiu um suntuoso templo ao Senhor. Aleluia. No dia da inauguração do templo, aconteceu a mesma coisa que aconteceu nos dias do tabernáculo. O que isso significa, mano? Se no tabernáculo, que era algo construído assim, quase que de qualquer jeito, a cobertura era de couro, né? Couro de animais, algo simples. Claro, tinha algumas coisas de ouro em tudo aquilo. Os utensílios, a maioria era de ouro, mas era simples. Mas a glória de Deus desceu lá. Quando fez o templo suntuoso, quase tudo era ouro, revestido de ouro. Que não era ouro, era revestido de ouro. A glória de Deus desceu do mesmo jeito. Significa dizer o quê, mano? Quando eu era criança, que eu ia para a igreja, lá na nossa terrinha, chamada Varjão dos Crentes, o templo lá era coberto de palha de babaçu. As paredes eram de taipas. O chão era de barro batido. Botava aquele barro, colocava uma esteira e um instrumento de madeira chamado maio, né? E batia. Ficava o chão todo bonitinho, mano. Bonitinho com aqueles quadradinhos da esteira de palha, né? Ficava bonitinho, pastor José. E sabe, mano, tinha vez que a gente ia para o culto. O culto começava, mas não tinha uma liturgia definida naqueles cultos. O pastor, às vezes, quando chegava no culto, o culto já estava fogo vivo. Porque o primeiro crente, quando chegava no templo, diga-se, uma palhoça, mas o crente entrava
quando ele entrava, chegava naquele banquinho de ripas, ele dobrava o joelho naquele chão batido, e ele começava a orar, a glória de Deus já começava a se manifestar. Quando chegava o segundo, a glória engrossava mais, o terceiro, o quarto, quando o pastor ouvia o barulho da casa pastoral, que corria para lá, o fogo já estava aceso. O fogo estava aceso. Aí era só deixar o culto acontecer. Pastor não tinha trabalho para fazer quase nada. A igreja fazia o culto sozinha, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Hoje precisa-se de animadores de auditórios. Quando o pastor, às vezes, coitado, ele se esboça todo tentando trazer uma palavra de Deus, o povo fica. Aí ele cai na onda. Aí manda chamar de fora animadores de auditórios. E vem para cá, para animar um auditório igual palhaço. Quando termina o espetáculo, os crentes voltam para casa mais gelado do que nunca. Porque a igreja de Deus não precisa de animadores, ela já é animada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não precisamos de animadores de auditórios, não. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. As pessoas às vezes me convidam para pregar, aleluia, e às vezes diz assim: pastor, é para o senhor vir aqui, é para uma tarde de poder. Eu digo: como é, irmão? É para o senhor vir pregar aqui, é uma tarde de poder. Fica assim: vocês estão pensando que eu sou algum animador de pessoas? Diga: irmão, eu não sei fazer isso não. Eu só sei pregar a Bíblia. Se as pessoas da sua igreja gostar de Bíblia, eu vou pregar na sua igreja. Mas se for para animar auditório, coçar ouvido de pessoa, dizer palavras bonitas para agradar o coração e a mente, não vou. Eu só vou se eu tiver liberdade de pregar a palavra de Deus, porque é ela que transforma o coração do pecador. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Não sei animar auditório, não sei, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. A glória de Deus, ela independe da estrutura do templo, não. Sabe de que ela depende? Da estrutura do coração do adorador. Se o coração do adorador é quebrantado, ele pode estar num templo coberto de cavaco de madeira, ou um templo suntuoso, cheio de coisas maravilhosas, telões e mais telões. A glória de Deus não faz diferença do ambiente do templo, faz diferença do ambiente humano, aleluia. Se os homens quebrarem o coração, a presença de Deus se manifesta. Agora, se você começar a olhar para a suntuosidade do templo e começar a olhar para a sua roupa para ver se está compatível com a casa, porque às vezes, a pessoa vem para a igreja, dependendo da estrutura do templo, é a roupa que ele veste. Para onde é que eu vou hoje? Eu vou lá para aquela congregaçãozinha lá. Aí, então vou vestir essa roupinha que eu passei a manhã todinha com ela. Congregaçãozinha lá. Ah não, mas você vai para onde é? O templo central do campo 1. Ah não, tenho que vestir o melhor terno, a melhor sandália. E tenho que chegar lá depois que já tiver bastante gente, porque eu preciso desfilar naquele tapete vermelho. Casa de Deus não é teatro. Casa de Deus
Deus é lugar de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. A casa de Deus é importante, não é para apresentar a tua beleza, não. A casa de Deus é importante para vermos a beleza de Deus. É a beleza de Deus que tem que ser vista na casa de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Deus já está aqui, Deus já chegou aqui, Ele já desceu aqui esta noite nesta casa. Não é por causa da casa em si, mas por causa de você que está na casa dele. Ele está aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Davi valorizou a casa de Deus. Ele valorizou muito. Davi envelheceu ainda jovem. Pastor, isso é um paradoxo. Como é que Davi envelheceu jovem? Sim, mano. Davi morreu aos 70 anos, mas era como uma pessoa de 100 e tantos hoje. Aleluia. Ele envelheceu aos 60 e poucos anos. Ele já ficava na porta de casa, esperando alguém passar e dizer: Davi, vamos à casa de Deus. Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era a maior alegria que ele tinha, mano. É quando ele estava sentado na sua porta e alguém passava e dizia: vamos, Davi, vamos à casa do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Era a alegria do coração dele. Aleluia. Era aí a casa de Deus. A casa de Deus é importante e nós devemos frequentá-las de forma, ó Deus, assídua. Eu não venho para a casa de Deus só de domingo em domingo, não, mano. Venha todos os dias que você puder vir. Aleluia. Venha segunda. Hoje é segunda. Venha segunda. Venha na quarta, venha na sexta, venha no sábado, venha domingo de manhã para a escola bíblica dominical, venha domingo às 18 horas para o culto de celebração. Não despreze a casa de Deus. Voltem para a casa de Deus. É importante a casa de Deus. A casa de Deus é lugar de refúgio. É lugar de refúgio. Onde a pessoa angustiada, a pessoa apertada, apavorada, o lugar dela corre para a casa de Deus, que aqui é refúgio. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu lembro de Ana, mano. Ana, as pessoas iam para a casa de Deus naqueles dias, de ano em ano, porque moravam longe. Só existia uma casa de Deus em todo Israel. O tabernáculo ficava distante da casa de Ana, só dava para ir uma vez por ano. Mas quando ela ia, as outras pessoas iam comer lá no pátio, fazer piquenique para lá, mas ela vinha para dentro da casa de Deus. Um dia ela entrou na casa de Deus fora da hora do culto, e ela começou a adorar o Senhor, e a sua adoração foi uma adoração estranha, porque ela não esboçava palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que a verdadeira oração Deus não ouve? Que é isso, pastor? A verdadeira oração, pastor Josué, Deus vê. Quando fores orar, faz o quê? Amado, está na moda. Você olha aí no Instagram, aquele pessoa que se chama de pastor, de profeta, de não sei o quê, ele coloca lá, indo para a oração. Vantagem, mano. Você já viu isso? Indo para a oração, subindo para o monte, ou seja, fazendo propaganda dele mesmo. Estou indo. Quem está te perguntando para onde é que tu está indo? Jesus disse assim: quando tu fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, tranca e ora em segredo.
E o teu Deus que ouve, ouve não, o teu Deus que vê em segredo, te recompensará. Não diz que ele ouve, diz que ele vê. Porque oração é duas frases. Oração é ação, e ação não se ouve, ação se vê. Deus está cansado de ouvir berros. Ele quer ver oração, trancado no quarto, falando em línguas, para outra pessoa não ouvir, só você e Deus. Mas tem crente, tem pastor, que só fala em línguas no microfone. Parece que o poder está no microfone. Ele assiste um culto, o culto todo assentado, ouvindo, pode ser o melhor pregador. Ele não fala em língua, não glorifica, não exalta, mas quando pega no microfone, aí ele se solta. Eu desconfio, eu fico desconfiado disso. Aleluia. Fala em língua sozinho, na sua casa, atolado no suor, nos joelhos, porta trancada, orando. E Deus que enxerga no segredo, Ele vê secretamente e te recompensará publicamente. A recompensa é pública. A oração é secreta, mas a recompensa é pública. Aleluia. Aí você vê o homem, a mulher de Deus, cheia da graça de Deus, pregando uma palavra, cheio da graça de Deus. Você é Deus honrando publicamente, mas você não sabe que ele já esteve no secreto. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A casa de Deus é o melhor lugar, o melhor lugar para se esperar, para se aguardar uma promessa de Deus. Se você tem promessa de Deus, não espere em sua casa, espere na casa de Deus. Quando uma autoridade importante te faz uma promessa, diz: olha, eu vou te dar uma coisa, vou te dar uma coisa. Você fica esperando ele lá na tua casa? Não, você vai bater na casa dele. Se ele não estiver lá, você senta e fica esperando ele chegar. Porque na minha casa pode ser que ele passe um ano sem ir lá, mas na casa dele, mais cedo ou mais tarde, ele tem que vir. É a casa dele. Então o melhor lugar de se esperar uma promessa de alguém é na casa de quem prometeu. Então espere as promessas de Deus na casa de Deus. Você está com 2 anos esperando as promessas de Deus na tua casa, o lugar está errado. Venha esperar na casa dele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu disse que a casa de Deus é lugar onde o angustiado recebe refrigério. Aleluia. Eu encerro com isso aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Você lembra do rei Ezequias, quando a sua cidade estava cercada? Eles não tinham saída, mano. Eles não tinham para onde ir. O rei mais poderoso da terra tinha rodeado a cidade dele, estava sitiada. Ninguém entrava, ninguém saía. E todo dia o rei ia para a porta da cidade desafiar o povo de Deus. Todo dia ele ia lá desafiar. Só que o rei não vinha para o portão para ouvir o desafio. Quem ouvia era o povo. Os comandantes de guerra era quem ouvia o desafio. Aí de tanto o rei vir desafiar e ele perceber que Ezequias parece que não estava recebendo informações das suas ameaças, ele resolve escrever uma carta. Eu vou escrever. Se ela escrever uma carta, você leva para ele? Te leva a carta, pode escrever. Ele escreveu e disse assim: rei Ezequias, saiba você, eu estou dizendo com as minhas palavras, sabe você, que ao chegando em suas mãos essa carta, se você não atender, não vier, nós vamos entrar nessa cidade, vamos derrubar os portões, vamos entrar, vamos saquear, vamos acabar com tudo. E eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos.
Ezequias começou a ler a carta, ele foi lendo, triste, angustiado. Quando chegou nessa frase, eu quero ver quem é o Deus, ele disse: essa carta aqui não é para mim. Essa carta aqui, ele mandou foi para Deus. O endereço está errado. O endereço de Deus não é no meu palácio. Eu vou fazer um favor para ele. Vou fazer um favor. Eu sei onde é a casa. Onde é a casa do endereçado. Então eu vou lá deixar a carta. A Bíblia diz, mano, que ele pegou a carta. Sabe para onde ele foi? Ele foi para a casa de Deus, para o templo. Chegou lá e se ajoelhou no meio do templo. Pegou a carta, abriu, mostrou para Deus assim, para cima, e disse: olha Deus, olha aqui a carta que Senequeribe mandou para ti, ó. Leia aí. E a Bíblia diz que ele ainda estava lá. Não deu tempo nem ele sair. O jovem, que era discípulo do profeta Isaías, chegou na porta e diz: ó rei, vive para sempre, assim diz o Senhor. Volta para a tua casa, para o teu palácio, dorme sossegado e deixa Senequeribe comigo, porque foi a mim que ele desafiou. Fique de pé, bendito seja o nome do Senhor. Esse desafio não é teu, essa carta é para mim, aleluia. Mas aonde Isaías foi levar a carta? Na casa de Deus, porque é na casa de Deus que ele atende. Aqui é como se fosse um escritório oficial de atendimento. E tem mais uma: aqui não tem fila, a casa pode estar cheia, pode falar todo mundo ao mesmo tempo. Ele sabe exatamente a necessidade de cada uma das pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi embora para casa, mano. Chegou em casa, um sorriso de orelha a orelha. As esposas olharam para ele assim: o que é isso, homem? Estou feliz, aleluia. Deus disse que essa guerra não é minha, é dele, aleluia. Sabe o que eu vou fazer? Há muitos dias Ezequias não dormia. Há muitos dias Ezequias não tomava nem banho, não comia direito. Naquele dia ele tomou um banho, jantou, comeu até não querer mais, deitou na sua cama real. E há muito tempo ele não chamava os músicos para tocar para ele dormir. Mas naquela noite ele disse: quero tudo que um rei tem direito. Vem a banda de música sinfônica, venham todo mundo toque. Vem aquelas moças com aqueles rabos de pavão, para me abanar aqui, porque hoje eu quero uma noite sossegada. Bendito seja o nome do Senhor. Ele dormiu, quando acordou o sol já estava entrando no quarto. Ele acorda, levanta, lava o rosto, chama um soldado e diz: vai, pega uma escada, vai lá no portão de Jerusalém, coloca a espada no portão, sobe na escada e dá uma olhada do lado de fora e vê o que Deus fez essa noite. Bendito. Ele não tinha dúvida, mano. Ele tinha certeza que Deus tinha feito alguma coisa naquela noite. E o homem foi, colocou a escada, subiu devagar. Sabe aquele cabo com medo de uma flecha, de um dardo? Foi levantando a cabeça devagarinho, até quando ele levanta a cabeça, que ele olha, ele vê aquele arraial, mano, cheio. Sabe quantos homens mortos? 185 mil. Matou quase que nem a pandemia. 185 mil soldados morreram um anjo sozinho. Deus não mandou um exército de anjos, ele mandou um anjo sozinho. E o anjo matou 185 mil inimigos. A casa de Deus é lugar de refúgio. Venha sempre
para a casa de Deus. Não despreze a casa de Deus. Eu espero que esta noite, na sua cama, esse som seja repetido nos seus ouvidos. Não despreze a casa de Deus. Volte para a casa de Deus. Venha para a casa de Deus. Tragam mais pessoas para a casa de Deus. Não deixe a casa de Deus se esvaziar. Seja você o primeiro a chegar na casa de Deus, porque aqui é o lugar da sua presença máxima. Aleluia. Mas aqui também é o lugar que Ele gosta de curar os enfermos. Quer ver? Quem está doente aqui, venha depressa aqui na frente. Venha acreditando que Jesus vai te curar hoje. Corra depressa. Venha depressa, mas só se estiver doente. Se estiver bom, de saúde, fica aí mesmo no seu canto. Nos ajude a orar pelos que estão enfermos, porque Ele vai curar doentes. Aleluia. Sabe, uma doença que está matando muita gente: tristeza. 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 Você está triste. Venha, nada consegue alegrar o teu coração. Venha. Essa doença é na alma. E doença na alma não tem psicólogo que consiga curar. Só Jesus cura a alma. Davi escreve o Salmo 103. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Por que, minha alma? Porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e é Ele quem sara, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Bendito seja o nome do Senhor. Quero convidar os pastores. Desinfete a sua mão aí com álcool em gel. Aqui os pastores e as missionárias, porque os pastores vão impor as mãos sobre os homens e as missionárias sobre as mulheres, de sorte que a mão desse pastor, a mão dessa missionária, é a mão de Deus na sua vida. De sorte, quando você sentir uma mão tocando, fecha os olhos. Quando você sentir uma mão tocando em você, na sua cabeça ou nos seus ombros, não importa onde a mão tocar em você, lembre-se, esta é a mão de Deus me tocando esta noite. Esta é a mão de Deus me tocando esta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu tenho pregado a Tua palavra. Eu não preguei uma palavra minha, Senhor. Se a palavra que eu preguei foi minha, Senhor, então o Senhor não tem responsabilidade de agir. Mas como não é minha palavra que eu preguei a Tua palavra, Pai. Agora, Senhor, a cura é contigo. É o Senhor que prometeu que se nós pregássemos a Tua palavra e as pessoas creem, aqueles que creem, aleluia, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eles ficarão curados. Então, em nome de Jesus Cristo, enfermos, fiquem curados. Fiquem curados. Fiquem curados. Fiquem curados. Recebam a cura. Recebam. Esta mão é a mão de Deus. Esta mão que te toca é a mão de Deus. Receba a cura. Receba a restauração. Receba tristeza, angústia, sai. Tristeza, angústia, sai. Mal, depressão, sai. Tristeza da alma, sai. Angústia do coração, sai. Sai, sai, sai. Câncer, sai. Câncer, sai. Onde quer que esteja alojado um vírus, uma bactéria, em nome de Jesus Cristo, recebam a cura, recebam a restauração de Deus esta noite. Em nome de Jesus, sejam curados para a glória de Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouves
E eu sei que mais uma vez, essa pessoa que está em casa, essa pessoa de casa, você que está em casa, você que está doente nessa cama, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo, sai dessa cadeira. Em nome de Jesus Cristo, saia, levanta e anda. Marche na tua sala, em nome de Jesus. Levanta e anda. Começa a marchar no meio da tua sala, em nome de Jesus Cristo. Sejam expulsos todos os demônios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.